Se existe uma norma, a norma deve ser cumprida. Se eu discordo, eu vou lutar para mudar. E não tentar criar, ou escamotear, ou fazer diferente. Se a norma existe, ela pode ser boa ou ruim, eu posso gostar ou não, mas se ela existe, ela precisa ser cumprida, enquanto ela existir. Tá? Senão não existe sociedade, senão a gente não se organiza para as coisas funcionarem. Agora, também acho que nós temos uma série de normas, regras, que geraram, e principalmente procedimentos, que foram desenvolvidos lá atrás, por um tipo de tipologia para o licenciamento, está sendo aplicada para outras e que hoje gera uma série de dificuldades. E que, portanto, nós precisamos enfrentar isso para mudar a prática e a forma como a gente trabalha a aplicação da legislação ambiental. Eu quero só fazer uma referência importante à Lei Complementar 140. Ela foi uma luta de muitos anos, principalmente de municípios. À época, eu tenho experiência em gestão pública desde 1992, e depois, passando por município, estado, na verdade, eu não tive papel nem secundário na estruturação da Secretaria de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul, era só um coordenador da assessoria técnica lá do gabinete secretário, mas participei muito pouco, mas passei pelo Estado, pelo Ministério do Meio Ambiente, e depois voltei ao Estado, 7 anos que estive secretário de Meio Ambiente do Estado da Bahia, aí sim com um papel mais preponderante na reestruturação daquele sistema. Mas, assim, eu acho que nós temos alguns marcos importantes que a gente precisa salientar e que, mais para frente, ou já pode ser contado antes e depois. A própria Constituição de 88, a Resolução 01 e 237, que as pessoas alegam, Érica, e o próprio Ministério Público às vezes diz é inconstitucional, mas quando nós abrimos a discussão no CONAMA, o Ministério Público não queria sequer alterar. Eu estou vendo aqui Tomás e mais algumas pessoas que estavam e participavam do grupo de trabalho, era uma guerra, porque eles alegavam, eu ouvi várias vezes o discurso que é inconstitucional, mas depois, quando nós tentamos alterar, não. A proposta inicial da ABEMA, em 2014, ela foi muito discutida. Em 2015, a proposta foi encaminhada formalmente, depois de nós fazermos uma rodada nacional, era por uma nova resolução, juntando a 01 e a 237, e, portanto, a revogação das duas. O ministro do STJ, o Herman Benjamin, veio conversar conosco, a Isabela era ministra, ela me chamou, pedindo para a gente não revogar, para manter. Ele pedindo, porque tinha jurisprudência, que esse negócio de jurisprudência é perigoso, né? Porque ela pode ter alguma coisa. Tudo bem, não havia a gente não entendeu como grande problema manter uma mudança, só que íamos dizer taxativamente o que estava sendo excluído. Porque esse que é o problema, às vezes. Quando o legislador cria uma lei que vira essa confusão, se ele pensa, não diz, fica revogado o artigo X, o inciso Y, sei eu o quê, da lei tal. Porque se você não diz taxativamente, sempre vai estar, ela está na lei. Então, esse é um problema que gera insegurança jurídica, gera um debate que, na minha opinião, ele não ajuda em nada. Não ajuda em nada, para quem faz a gestão não ajuda não, só confusão, só gera mais confusão, mais problema e mais polêmica. E isso só enfraquece a gestão ambiental, enfraquece os órgãos ambientais e quem tem a obrigação de dar respostas à sociedade. Tá? Então, para mim, um comentário geral. Então, nós temos a 01 e a 237, que são um marco importante, a Lei Complementar 140 é um outro marco, e eu espero que não demore muito para votar a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que tem críticas, esse papo de dizer que só vai ser votada quando tiver consenso, jamais terá consenso em qualquer legislação ambiental, principalmente em Lei Geral do Licenciamento. É mentira e é história para boi dormir achar que algum dia vai
vai ter algum consenso entre os órgãos de gestão pública sobre a Lei Geral de Licenciamento Ambiental, nem entre os estados tem consenso. Nós fizemos uma proposta que extraiu o consensual e tínhamos uma série de questões que estavam lá contraditórias à nossa proposta, porque não obtemos consenso e não nos cabia definir sozinho, levamos para o debate com sociedade civil e com o setor empresarial. Não tem consenso nem entre os órgãos do Ministério do Meio Ambiente, vinculados ao Ministério do Meio Ambiente federais, não existe consenso nem entre os órgãos de gestão ambiental federais. Imagine quando traz os intervenientes. Aí o consenso vai para as cucuias mesmo, não há consenso, então é mentira. O que nós temos é um projeto de lei que com problemas, na minha opinião ele tem problemas, e tem algumas coisas que estão sendo propostas e que são mais algumas para não funcionar. E eu vou dizer o seguinte, a avaliação ambiental estratégica entrar na Lei Geral do Licenciamento é mais um trombolho para não funcionar, que vai disputar, como já está disputando em alguns casos, com o EIA-RIMA. Nós tivemos 3 experiências na Bahia, e eu fui encarregado de sepultar as 3, mas paciência. 3 experiências. Uma avaliação ambiental estratégica para a instalação de uma indústria naval na Baía de Todos os Santos, licenciada pelo IBAMA. Nós tivemos uma avaliação ambiental estratégica para a instalação do Porto Sul em Ilhéus, licenciado pelo IBAMA. E nós tivemos uma avaliação ambiental estratégica para licenciamento da duplicação da Veracel, indústria de papel e celulose no extremo sul do estado da Bahia. Só gerou conflito. Só gerou conflito. Por quê? Porque ele disputou com o EIA-RIMA. Primeiro, avaliação ambiental estratégica. Aí, eu sei que ela pode se aplicar. Ela não deveria, na minha opinião, se aplicar para um empreendimento especificamente. Ela devia avaliar um território maior e não no momento do licenciamento. Ela tem que ser anterior ou posterior, até quando as coisas já estão instaladas, ele faz uma avaliação até para ver como é que as coisas dialogam entre si. Então, eu tenho medo de algumas coisas que estão sendo propostas, tá? E outros instrumentos de planejamento e ordenamento territorial da área de meio ambiente nós ainda não implementamos no país, estão previstos há quanto tempo? Os ES, as áreas prioritárias, inventário de espécies ameaçadas, mapeamento florestal, inventário florestal, já estão previstos em lei, planos de bacia, planos de gerenciamento de bacia hidrográfica. Nós temos os planos de manejo das unidades de conservação, bem mais do que a metade delas não tem plano de manejo. Eu estou considerando aqui federais e estaduais juntos, não tem. Eu não sei quantos % das federais já tem. 60 e pouco, mas as estaduais, muito. Então, vamos lá, metade só tem, tá? Esse dado. Busca-se muitas vezes o plano de manejo ideal e não o possível, que esse é um outro problema de vício nosso de gestão ambiental. A gente idealiza o mundo perfeito, a volta ao jardim do Éden, e esquece a vida real. Faz um plano real, implementa esse plano real e busca melhorar para o futuro. Mas não, nós somos todos achando que a gente é mais realista do que a realidade. É aí que nós perdemos o senso do ridículo, muitas vezes, nesse processo. Esse é um problema, eu não estou nem entrando na questão de anuência ou não anuência, eu estou colocando questões que são anteriores, muito anteriores, tá? E que está na base de uma série de problemas que nós temos. E aí eu queria, antes, dificilmente o pessoal que me conhece sabe que primeiro eu vou fazer um outro comentário aqui que eu esqueci, eu não uso de forma alguma apresentação, eu me perco todos que tiver uma apresentação aí. Eu sempre falo assim, eu não sei se foi a vício da época que fui seminarista, que tinha que treinar os sermões na igreja, que a gente tinha que fazer tudo de cor e salteado, o tempo que dei aula, não sei, mas eu não sei falar com apresentação, era um caos, cada vez que o meu pessoal na secretaria fazia uma apresentação, ficava lá na primeira página e eu estava lá no final. Então, quando alguém tentava me acompanhar, eu pulava de uma para outra, ninguém mais entendia nada. Então, eu não faço isso, tá, pessoal? Eu sei que, para quem acompanha, às vezes é menos didático, mas, infelizmente, eu rendo um pouquinho maior. Pelo menos eu acho que rendo um pouco melhor, assim.
Então, eu queria colocar essas questões como marco, e é importante. Então, assim, mas eu acho que, independentemente de gostarmos ou não gostarmos, gostarmos mais ou gostarmos menos do que está sendo discutido no Congresso Nacional, nós precisamos de uma lei geral do licenciamento, porque a ausência de uma regra geral é pior do que uma regra que possa trazer alguns problemas. Essa é a minha opinião. Tem gente que acha que não, mas eu acho que uma ausência de uma regra só causa insegurança jurídica e discussão, inclusive, olha, em relação à competência, até a Lei Complementar 140 não é a lei dos sonhos, é a lei que foi possível. Tem um monte de problemas nela, que eu avalio, eu não fui chamado para fazer a avaliação da Lei Complementar 140, mas tem uma série de problemas que eu posso apontar numa rodinha aí, que, na minha opinião, não quer dizer que sejam problemas, eu entendo como problema. Agora, o fato é de que, com ela, esclareceu um mundo, abriu um mundo. Eu posso discordar, os municípios podem discordar que quem define o que é competência deles seja o Conselho Estadual do Meio Ambiente. Eu discordo que quem define a competência do IBAMA, para além daquilo que está previsto na lei, que saiu por decreto, seja ato do presidente da República. Eu acho que, se a competência para definir o papel dos municípios é Conselho Estadual, tinha que ser CONAMA. Na minha opinião, teria que ser CONAMA essa discussão. Inclusive, passou por imposição do Ministério do Meio Ambiente. Eu não era presidente da BEMA, mas eu fiz parte da tripartite à época. O governo federal chegou, você também estava lá nessas discussões, você estava no IBAMA. O governo federal chegou, impôs e não tinha discussão. Termoelétrica, o IBAMA nunca licenciou. Nunca licenciou termoelétrica, foi para o IBAMA. Não sei se o IBAMA tinha experiência de ter licenciado uma, duas. Toda a tradição de licenciamento termoelétrico era do Estado. Mas, assim, tá lá, pelo menos está definido, não tem mais dúvida em relação a essa questão. Definiu a questão deixou mais claro a questão de portos, terminais privados, enfim. Tem problema, mas deu para a gente saber onde pisa e o que cada um faz. Resolveu essa questão do licenciamento em unidade de conservação, quando o impacto que está dentro é do órgão, é do ente federado responsável pela gestão, e aí o órgão licenciador do ente federado responsável, está resolvida as nossas questões do ponto de vista de saber o papel de cada um. Tá? Essa é uma discussão que tirou o Ministério Público, que questionava o município licenciando, tirou ainda tentam, mas diminuiu bastante. Então, essas são questões que eu acho que a gente precisa ter claro nessa questão. Uma crítica que eu faço, aí eu vou voltando um pouquinho aqui, uma crítica que eu faço, Érica, e eu não vi, até porque vocês pegaram mais a questão da lei, do SNUC e tal, é de que nós temos uma série de normas que vêm da Constituição, lei, e tem uma série de regras estabelecidas em instruções normativas que não vinculam necessariamente os outros entes federados. Tá? E isso gera conflito na gestão. Porque uma instrução normativa do IBAMA vincula o IBAMA. Nem mesmo os outros órgãos federais necessariamente são vinculados, a menos que sejam assinam conjuntamente. Não, nem mesmo isso. Agora, o fato é de que nós temos isso, e isso gera uma série de problemas na administração da relação entre o ente responsável pelo licenciamento ambiental e os outros órgãos intervenientes. No caso do ICMBio, na autorização, eu concordo com a interpretação de vocês, quando é autorização, ela é vinculante, quando é manifestação, quando é ciência, não. Também, agora, eu acho que quando é autorização, você não tem decurso de prazo, na minha opinião, não tem. Alguns órgãos ambientais até emitem, mas torna-se muito frágil e, na minha opinião, com risco de judicialização. Nós já tivemos isso na Bahia também, a gente mudou. Tá? Dá uma margem muito grande para a judicialização. Então, eu concordo com esses aspectos. Eu discordo da forma, e aí eu vou buscar aqui um pouquinho a forma. Mas, então, eu não estou... Em relação agora, a grande crítica que eu faço é eu chamo de sequenciamento de normas, tá? Que não são combinadas, porque alguém que está lá resolve fazer isso.
Às vezes é essa que é a questão. Então, colocou e acaba gerando uma série de conflitos. Então, instrução normativa, portaria interna, esse tipo de coisa, ele só serve, na verdade, para dar uniformidade a procedimentos dentro da instituição que emitiu. Na minha opinião, não mais do que isso. Tá? O resto deveria ser ou resolução do Conselho, ou lei, mesmo decreto. Tem gente que questiona a validade de um decreto federal para ser aplicado no Estado, nos outros entes federados, quando ele não é demandado de uma lei para ser a regulamentação. Aquele decreto Mais Ambiente, por exemplo, estava sendo questionada a constitucionalidade dele e a aplicação pelos Estados. Tá? Depois, com o Código, se resolveu isso. Mas havia um questionamento forte da constitucionalidade em relação ao decreto de 2008, eu acho que foi, julho de 2008, o Mais Ambiente, tá? Que ficou conhecido como Mais Ambiente, eu acho que foi esse decreto. Então, é uma crítica que eu faço em relação a isso. Agora, deixa eu colocar uns outros comentários aqui, que eu tenho dito claramente. Eu defendia, e nem na BEMA era... Agora eu posso falar, porque agora eu não sou mais presidente da BEMA, eu posso falar das questões polêmicas nossas lá. Eu sempre fui uma pessoa que defendia, e continuo defendendo, de que o critério para enquadramento do que é licenciado teria que levar em consideração a natureza, tipo de atividade, se é mineração, se é indústria, se é pecuária, enfim, a natureza do empreendimento ou atividade, o porte, o tamanho, a área, e o porte pode ser definido por uma série de... Não é só área, pode ser pela quantidade de matéria-prima usada, uma série de outros fatores que definem porte, tá? E o potencial poluidor. Além disso, o critério locacional. O critério locacional ele não pode, na minha opinião, ser trabalhado somente na LP, na alternativa locacional, quando tem, porque aí é uma outra questão, Henrique, que nós sempre discutimos e tem uma dificuldade das pessoas entenderem. Empreendimentos lineares, portos, alguma coisa, até justifica-se a alternativa locacional, mas tem empreendimento que é tácito, mineração está lá, pode ou não pode, eu não posso pegar um lugar que tem minério de ferro e ter duas alternativas onde não tem. Não existe. É lá ou não é lá. Eu posso ter alternativa se o depósito de estéreo vai à direita, vai à esquerda, vai a 1.000 metros, a 500 metros, a 600 metros, ou sei eu posso dizer que vai ter seco e não com água para evitar risco, tipo o que aconteceu em Mariana e outras questões. Eu posso dizer que a sonda que a Petrobras vai tirar o petróleo, ela seja reta ou diagonal ou sei eu o quê, isso eu posso discutir, mas a reserva de petróleo está lá. Agora, por que eu acho que o locacional tem que entrar antes? Porque se a reserva de petróleo, se a reserva de minério de ferro está dentro de uma unidade de conservação, automaticamente não pode, não tem nem que ter projeto, não tem que ter leilão de campo de petróleo. Então, quando eu tiver o critério locacional como um critério de enquadramento, eu descarto uma série de conflitos anteriormente. Esses são fatores importantes, e isso tem a ver muito com os nossos conflitos com os intervenientes no licenciamento ambiental. E eu costumo dizer que o gestor de unidade de conservação não é bem um interveniente, ele é diferente da FUNAI, de Fundação Palmares e outros, ele tem uma relação diferente. Interveniente é aquele que não tem a relação direta com no meu entendimento, a relação direta com a gestão ambiental. Ele é um partícipe do processo de licenciamento ambiental quando está dentro ou quando tem impactos diretos. Então, essas são as questões. Nós precisaríamos ter, se nós discutíssemos com maior profundeza a questão do critério locacional como um critério importante para enquadramento, que é uma primeira linha de corte, não só para estudo e tal, nós teríamos uma série desses conflitos. E mais. Só que o critério locacional ele não pode ser assim, a localização. Eu tenho que ter baseado em algumas coisas importantes. Alguns estados estão fazendo. São Paulo tem um portal de licenciamento, me parece. Eu cheguei a ver quando a gente começou a discutir na Bahia, o nosso MAP, que é um módulo de apoio a projetos,
que está colocando numa mesma base georreferenciada e espacializada todos os dados de estudos científicos validados por universidade, institutos de pesquisa ou qualquer tipo, áreas prioritárias. Sobrepõe a área de ocorrência indígena, sobrepõe a área de rotas migratórias de aves, sobrepõe a áreas importantes para a recarga de aquíferos. No caso da Bahia, semiárido, a água é um negócio. Tá? É um dos critérios mais importantes, inclusive, para a gente definir a área prioritária. Na Bahia, é a existência de água na região do semiárido. Os dados do EIA-RIMA, os dados do ZE, bom, enfim, pega todos os estudos, aqueles mapeamento de cobertura vegetal, inventário florestal, todos os dados, e plano de manejo de unidade de conservação. Você pega todas as informações ambientais, sobrepõe, joga elas sobrepostas numa base e joga sobre elas o que tem de projeto pensado para a área econômica e onde eles estão localizados. Você tem condições, numa base de dados do computador, resolver metade dos seus problemas. Nós fizemos isso de alguma experiência lá. Desculpe, eu não tenho como não falar do que a gente viveu lá, porque realmente é por aí as coisas. É que nós fizemos esse mapa, a primeira tipologia, o primeiro setor que foi contemplado por ele foi o setor de produção de energia eólica no semiárido. Vocês sabem que, diferentemente da grande maioria dos estados, Rio Grande do Sul, mesmo estados do Nordeste, o potencial eólico da Bahia e do Rio Grande do Norte, e agora também já no Ceará, está no semiárido e não no litoral. Não é que não tenha, mas os ventos são mais constantes, mais equilibrados e produz muito mais energia com um rendimento muito maior. Então, nós fizemos isso e a gente resolveu uma série de problemas, porque o empreendedor, ele não é vinculante, ele não é obrigado a consultar, mas ele consulta porque ele sabe onde é que tem área de unidade de conservação sendo estudada, onde é que tem a unidade de conservação sendo criada, onde tem comunidade quilombola localizada e declarada e reconhecida e discutindo por terra. Ele foge. Ele foge. Ele vai o mais longe possível, principalmente em algumas situações ele desaparece daí. Por que ele desaparece? Porque ele não quer confronto. Quando eu não tenho dado de planejamento territorial, quando eu não tenho esse instrumento dado, ele vai aparecer no licenciamento ambiental, e aí vai virar guerra. Aí vira guerra entre os grupos interessados e que têm divergência no uso do território, com órgãos públicos. Então, esse é um aspecto. Agora, e aí que eu quero chegar. Nós podemos avançar, porque se eu tenho que respeitar a legislação, mas nada impede que, como cidadão, ou como gestor, quem é gestor, proponha alteração na legislação para torná-la ainda melhor. São coisas diferentes. Enquanto a lei está valendo, eu tenho que cumpri-la. Mas não tem nenhuma lei que me impeça de propor a alteração da lei. Então, o que a gente precisa pensar a partir das experiências que são de problemas? Não é ficar reclamando do problema, eu tenho problema na relação federada entre licenciamento com o Chico Mendes, o IBAMA com os órgãos, porque aparece mais Chico Mendes, mas o IBAMA cansava de brigar comigo lá por causa das anuências dos meus gestores de unidade de conservação. É verdade, nós tínhamos alguns licenciamentos na Bahia feitos pelo IBAMA, principalmente no litoral. A anuência do Estado era muito mais demorada que a anuência do Chico Mendes. Eu estou falando, a minha DIRUC lá era complicadinha também. Nós temos um problema, e aí não é ofensa a gestores públicos, não. O órgão ambiental, ele não é uma ONG. Nós confundimos, as pessoas confundem papel. A origem de muitos problemas estão aí. Quem vai para o órgão ambiental é um gestor público. Se ele tem militância ambiental numa ONG, ele tem que largar quando ele é gestor ambiental.
O gestor ambiental ele tem uma obrigação que ele assume quando faz um concurso público de atender à legislação e às suas funções. Eu posso discordar do agronegócio no centro-oeste brasileiro, mas se ele cumprir o que diz o Código Florestal, se ele cumpre a legislação, eu sou obrigado a autorizar, porque esta é a minha função, eu fiz concurso para isso, e não para ser um tranca-quarteirão. E que o problema é que as pessoas se confundem. Ah, eu sou militante da ONG X, vou fazer concurso para o Chico Mendes, vou fazer concurso para o IBAMA, vou fazer concurso para o IMA em Santa Catarina, vou fazer concurso para Pô, esqueci o nome da Bahia lá do... Iracema, na Bahia, e... o INEMA na Bahia, e aí eu vou colocar a minha ONG lá dentro, e é isso que acontece. Eu brigava pra caramba, eu adorava brigar, com esse povo eu adorava brigar. E outro problema, o gestor público, biólogo, engenheiro, sociólogo, economista, ele tem que ter noção de todas as áreas. Eu não posso ter um biólogo que só conhece da sua especialização, ele precisa ter noção de economia quando ele vai analisar um projeto de licenciamento ambiental. Porque o elemento, o fator econômico, ele é preponderante, tanto quanto é preponderante os aspectos ambientais na análise de um empreendimento e de liberação de um empreendimento. E a gente não tem isso, então a gente precisa largar. Então, essas são questões importantes. O que a gente precisa, na minha opinião, e aí eu vou bem claro para a questão, é, primeiro, organizar o diálogo, o plano de manejo, ele não pode desconsiderar os outros instrumentos de planejamento territorial que, porventura, existam naquele território. E o que a gente vê, muitas vezes, que isso é desconsiderado no momento de elaborar um plano de manejo. Eu não estou falando do Chico Mendes, eu estou falando geral. Essa era uma briga minha nos planos de manejo que eu contratava lá. E se estruturou um termo de referência, por exemplo, para um plano de manejo da APA, não é nem parque, não é nem estação ecológica, não é nem de proteção integral. A APA Baía de Todos os Santos, que só no termo de referência sabia que ia ser tratado como se fosse uma unidade de conservação de proteção integral. Desconsiderando o porto, desconsiderando todas as atividades econômicas que giram em torno e dentro da Baía de Todos os Santos, desconsiderando, inclusive, a cidade de Salvador. Só no termo de referência, o que era pedido apontava para um plano de manejo para uma unidade de conservação de proteção integral. E é isso que acontece algumas vezes. Então, primeiro, nós precisamos ter um plano de manejo que dialoga com a realidade. Eu não posso ter um plano de manejo de uma unidade de conservação que tenha um porto perto, ou que tenha um planejamento para a construção de um porto, de uma rodovia, e ele desconsidere isso. Porque o plano de manejo ele não pode ser um instrumento para criar problema. Assim como a avaliação ambiental estratégica, assim como o EIA não é um instrumento só para liberar, ele tem que fazer um estudo. O estudo ambiental ele não é um estudo para liberar o empreendimento. Ele tem que ser um estudo para dizer, olha, esse empreendimento vai gerar tais e tais e tais impactos, nós entendemos que ele é viável ou não, porque o estudo ambiental ele pode chegar à conclusão, e deveria chegar à conclusão, que o empreendimento é inviável. Ele não é... O estudo ambiental ele não é feito para justificar a instalação do empreendimento. Ele é feito para ver se o empreendimento é viável. O EIA deveria levar essa consideração e não justificar. Eu não vi nenhum EIA até hoje que tenha chegado à conclusão de que o empreendimento não pode ser instalado naquele local. Eu não vi. Mas, se você pegar o porquê, é isso. Tá? Então, o plano de manejo é a mesma coisa. Então, nós temos um problema sério que, na elaboração dos planos de manejo, muitas vezes, não é levado em consideração o que está anterior a isso, que está planejado, assim como o planejamento econômico não leva em consideração os aspectos ambientais de um plano de manejo, do zoneamento, e isso é problema. Nós temos zoneamento em alguns estados, no estado que eu fui secretário, nós fizemos naquele período, e o estado até hoje não regulamentou, porque tem conflito com a área econômica.
Mas a área econômica participou da elaboração. Então, esse é um aspecto. E aí eu digo o seguinte, eu acho que em linhas gerais, a gente vinha falando um pouco aqui antes, Henrique, a gente fez uma préviazinha rápida aqui, que é a seguinte, eu acho que eu posso cumprir a lei sem ter processos longos e intermináveis. Eu acho que eu avaliar o impacto, eu posso ter regra a partir de um plano de manejo, a partir do planejamento que tem lá, dizendo o seguinte, olha, para instalar determinadas atividades no entorno da unidade de conservação, precisa ser levado isso e aquilo em consideração. Eu posso ter uma orientação prévia e a partir daí o cumprimento disso torna-se muito mais meio que um checklist. E a excepcionalidade, sim, vai para a análise. Então, eu posso definir procedimentos e acordos procedimentais a partir do conhecimento que eu tenho, porque nós temos muito conhecimento. Nós temos conhecimento, o problema nosso é que a gente não consegue parar para sistematizar esse conhecimento e espacializar em sistema georreferenciado essas informações. Quando a gente começa a colocar aí, a gente vai ver que o que nós temos de informação sobre o nosso território não é pequena. O problema é que ela está fragmentada num cofre do professor X, que foi financiado por uma bolsa federal e que acha que ele é propriedade dele da pesquisa, não sei de quem que pagou o negócio, o outro que fez isso. Cada um tem a sua reserva de mercado. Então, nós precisamos pegar as informações que tem, torná-las públicas, espacializá-las, e a gente vai ver que muito de procedimento burocrático que é utilizado hoje será desnecessário. E vou mais longe. Eu não sei se tem alguém do MP aqui? Não estou perguntando com medo de falar, porque quando eles estão eu falo com mais ênfase ainda. E não é por respeito não, é porque eu acho que a gente precisa fazer o debate bem claro, e sem medo, como ninguém. É o seguinte, essa fragilidade e essa falta de integração das normas, dos procedimentos no meio ambiente, só beneficia o mau investidor, aquele cara que quer fazer porque quer fazer de qualquer jeito, e só beneficia aqueles que querem trancar tudo. Tá? Porque a gente sabe que não é o Ministério Público, não é a instituição do Ministério Público, nós temos pessoas no Ministério Público que, se pudessem, parariam tudo. E a falta de regras gerais, claras, a falta de transparência sobre o que se conhece, a disponibilidade disso em sistemas bem organizados, de fácil acesso, de acesso universal, vai permitir maior conhecimento, maior informação, maior transparência, maior segurança e menos processo, menos burocracia e mais qualidade na análise. Vai exigir da gente, vai talvez levar a uma situação em que os diagnósticos ambientais, capítulo importante nos estudos ambientais, em muitos casos sejam desconsiderados, que as informações estão todas em banco de dados. Eu não sei como é que está lá com a Petrobras, mas o problema é que a gente não investe nisso. A gente não investe na organização. Nós não precisamos contratar mais estudos. Vamos organizar o que tem, depois a gente vai contratar naqueles buracos, naquilo que falta. Então, na minha opinião, os grandes problemas que nós temos na gestão são esses. O gestor, e aí é o seguinte, uma coisa é o que diz a direção do ICMBio, uma coisa é o que dizia o secretário de Meio Ambiente da Bahia, uma coisa é o que diz a presidência do IMA aqui, e outra coisa é o que faz a nossa turma lá embaixo. Tá? Eu vejo, e eu não vou dizer, eu vou falar o pecado e não o pecador, e nem o local. Tá? Mas assim, nós temos procedimentos acordados em vários estados com o ICMBio. Lá na Bahia a gente não tinha grandes problemas com o ICMBio, não. Uma ou outra coisa, muito mais relacionada à prática do gestor, que o gestor não queria. O gestor não queria que se construísse uma barragem a 10 quilômetros a jusante, num pequeno rio intermitente,
Ele não queria que fosse construída lá na Chapada Diamantina, Parque Nacional de Chapada Diamantina. Ele não queria, e ele foi lá com o Ministério Público e interditou o dito cujo barragem com 5 milhões de metros cúbicos de água no semiárido. Falta água. Falta água. Antiproducente. Porque ele disse que era esse efeito de nexo causal. Tá? Ele usou a justificativa de nexo causal, a barragem a 10 quilômetros abaixo, distante da unidade de conservação. A jusante não estava a montante, porque a montante até podíamos dizer que sim, mas a jusante, dizendo que tinha nexo causal. E não era um rio perene, era um rio intermitente, portanto, nem o problema de peixes poderia ter. E é um riozinho pequeno, não tinha peixe que circulava subindo lá não, cheio de cascata. Bom, tudo bem, mais ou menos a Chapada Diamantina, você sabe do que eu estou falando. Então, na verdade, nós temos problema, sim, na aplicação lá embaixo, daquilo que é acertado. Tá? Por quê? Porque nós temos, dentro dos órgãos ambientais, uma prática de ONG. Eu sou contra, eu não faço e pronto, eu sou o dono do pedaço. O pedaço aqui é meu, eu não faço. Essa é uma prática ruim. E mais, a gente reclama, uma das coisas que as pessoas dizem para mim, Eugênio, não dá para discutir lei geral de licenciamento agora, nesse Congresso. Rapaz, nunca esqueçam, acho que foi Ulisses Guimarães que disse, reclama desse e você vai ver o próximo. Não tem momento ideal. Não tem momento ideal, nós temos que ter essa lei votada, o Congresso Nacional precisa cumprir o seu dever. O que nós não podemos é justificar que tem um monte de gente má e que, portanto, nós não vamos fazer o bem, porque nós queremos o bem, e os maus não farão o bem que nós queremos. E nós precisamos resolver isso, que ela vai ajudar a resolver uma série de outros problemas, assim como a 140 resolveu. Então, pessoal, não ia mesmo, eu tinha pensado em abordar, porque eu não sabia exatamente qual era o enfoque das outras pessoas, eu tinha pensado em abordar um pouco da legislação, mas eu acho que não tinha que ficar falando de SNUC, de tal, de competência. Competência, na minha opinião, está dada, não vale a pena questionarmos, aí está constitucional. Onde tem EIA-RIMA, o Chico Mendes vai sim autorizar, e tem que ser autorizado. O que a gente precisa acertar com o Chico Mendes é de que isso seja mais célere possível, sem perder qualidade, e que isso não fica à mercê do parecer de uma pessoa ou duas pessoas, às vezes, lá embaixo. Porque eu sei que não é aqui em cima, só que vem o parecer de lá. Pelo menos lá na Bahia a prática é essa. Você consultava o gestor e aí vinha o parecer como vinha, você tinha que desconstruir lá em Brasília para sair a anuência, para sair a autorização. Então, às vezes tinha que quase que fazer um parecer dizendo, ó, não é assim, assim, assado. A coisa está assim. Tá? Então, tem esse problema, que aí é um problema de gestão de pessoal do órgão. Assim como você tinha problema no IBAMA, assim como nós temos problemas nos estados, os municípios em escala menor, porque está tudo mais próximo, é mais fácil fazer o gerenciamento das pessoas, mas também tem problema, tá? Mas é em escala menor. O órgão ambiental da Bahia tem 1.353, tinha, em 22 de janeiro do ano passado, quando eu saí, 1.352 funcionários. É diferente gerir 1.352, mais 240 da SEMA, quase 1.600 funcionários. É diferente você gerir 1.600 pessoas, eu não sei quantos mil que tem o ICMBio, quantos mil tem o IBAMA? O IBAMA tem o quê? 3 mil, 4 mil? Menos? Está caindo? Então, é o seguinte, é diferente você gerir 1.300 a 16 no município. Então, você tem uma gestão mais facilitada de pessoas também, porque está mais próximo. Mas o grande problema que a gente tem é como fazer a gestão para que as pessoas lá embaixo desconsiderem, por exemplo, uma instrução normativa, uma portaria procedimental que diz que o procedimento de todo Chico Mendes ou de todo órgão de gestão de unidade de conservação de Estado tem que ser este. Ou então aquilo que você soprou no meu ouvido há pouco, antes de eu começar a falar. Mas, chefe, tem que cumprir prazo mesmo? É a coisa que eu mais ouvia. Quando nós colocamos lá
Quando a gente, porque o prazo do órgão ambiental também é uma piada, né? Porque não tem punição, né? É assim, ó, eu sou contra a questão da autorização, não cumpriu, eu chamo isso de decurso de prazo. Tá? Lembra da ditadura militar que as medidas provisórias, se não votasse, virava lei? Eu chamo isso de decurso de prazo. Assim, eu sou contra o decurso de prazo, mas eu sou favorável a dar resposta, porque a sociedade precisa de respostas rápidas. E é mentira que a demora melhora a qualidade ambiental, só piora. Só piora. Porque a demora incentiva a ilegalidade. Faz as pessoas mais aproveitadoras buscarem a ilegalidade. Então, não é verdade que demorar, que rapidez é sinônimo de falta de qualidade, e demora é sinônimo de qualidade, é mentira. O tempo, e também sou contra achar que tudo tem que ser resolvido em 60 dias, porque tem coisas mais complicadas. Você tem que ter como referencial. Agora, teria que ter uma forma, na progressão de carreira, alguma coisa, algum critério de avaliação, quando se leva em consideração o cumprimento ou não daquilo que é obrigação de tempo também, de qualidade. O problema é que você está lá, é 6 meses, mas o órgão não é multado, o técnico que ficou sentado 1 ano, ele continua a progressão de carreira dele até o final da vida, chega lá, se aposenta com o teto salarial da carreira, porque ninguém tem coragem de estabelecer um critério mais ousado na avaliação dele, porque aí tem a questão de corpo, eu não vou tirar a pão dele, porque amanhã pode estar ele de chefe e ele vai me lascar lá frente, tá? Então, esse negócio aí é ruim, então a gente tem que estabelecer critérios também de gestão de pessoal, que obrigue eles a cumprirem minimamente, com qualidade, os tempos. Agora, eu sempre falava isso, lá nas reuniões do CONAMA, a BEMA era contra estabelecer prazo. A BEMA era contra, porque assim, eu não fico... Eu, no máximo, pegava... Na Bahia tem tudo prazo, tudo em decreto os prazos na Bahia. Nós colocamos tudo em decreto, nada de resolução, tudo em decreto, prazo administrativo. Então, assim, eu usava, o técnico olhava para mim, sim, você vai fazer o que comigo? Você vai me demitir? É isso, juro por Deus. Vontade era de esmagar, mas não podia. Essa que é a questão, porque você não tem, você estabelece um prazo, mas você não diz assim, ó, se você não cumprir, vai acontecer isso. Tá? E a outra questão é que o conhecimento que nós temos acumulado, e ele tem que ser usado. Tem coisas que eu não preciso mais, um parecer formal já está dado. Tem casos parecidos que eu já analisei 1 ano antes. E que é muito parecido, por que eu vou ter que demorar 6? Não, para aí, pessoal. Cria uma espécie de jurisprudência já resolvido. Faça como o Supremo fez com a ação direta de inconstitucionalidade de Santa Catarina, já foi resolvido, já está resolvido, não vou analisar de novo. Tem o mesmo tipo de atividade. As coisas são iguais. Por que eu tenho que ficar... Não, aqui ó, já está resolvido, já foi resolvido no processo X e, portanto, está autorizado. Esse tipo de coisa que eu acho que a gente precisa resolver para ganhar agilidade e qualidade. Por quê? Vou repetir. Nós só perdemos quando a gente dificulta. O Código Florestal deveria ter dado uma lição para os ambientalistas todos nesse país e para os gestores ambientais também, de que não regulamentar, não resolver as pendências, ficar segurando e complicando, leva a uma reação mais forte. A não alteração, a não adequação da 01237 e 237 está levando a um projeto de lei geral do licenciamento que poderá não ser tão bom quanto poderia ter sido uma adequação das resoluções. Por quê? Porque nós somos contra. Aquilo que eu falei, o MP dizia que era inconstitucional, agora ele quer que se torne imexível, como dizia o ministro lá. Tá? Então, o fato é esse. A gente precisa, na gestão ambiental, ter coração, mas também razão. É retrocesso. É retrocesso para quem, cara pálida? Para você, mas talvez não seja para mim, talvez não seja para o outro. E isso é a dinâmica da sociedade. A gente precisa encarar os problemas que tem na gestão pública de meio ambiente, nós temos que encarar os problemas que temos na gestão
e na relação de ente federado na gestão de unidade de conservação e procurar resolvê-los da melhor forma possível, pacificando. Porque o aumento, já pacificamos muito com a 140, mas com o aumento da concorrência, nós vamos perder. E vamos perder muito. E estamos perdendo qualidade. Todas as áreas são assim. Olha o pessoal da FUNAI também perdeu um monte, que nada podia, tomou uma bordoada bem grande. Tá? Então, é assim, ó, a tendência da sociedade é a reagir quando ela se sente coagida. Ela vai reagir. E eu vou encerrar com uma expressão que é extremamente polêmica, mas eu tenho usado e não vou deixar de trazer polêmica aqui para a minha terra. É o seguinte: nós não podemos transformar a gestão ambiental numa espécie de síndrome, síndrome do cara o sequestrado que fica de Estocolmo. Tá? Sociedade não pode viver o papel do sequestrado em Estocolmo. Amar quem o sequestrou, nem de um lado nem do outro, tá? E a gente tem que cuidar isso. Eu tenho feito essa reflexão. Esses dias eu fui convidado por um pessoal que tinha um seminário que tinha um MP, eu usei essa expressão e eles meio que arregalaram o olho, mas eu disse, é isso mesmo, tá? Porque a gente está fazendo isso ultimamente.